Bom, para a gente conseguir configurar o nosso protótipo para realizar o controle da temperatura, nós utilizamos do Arduino. E o que é Arduino? O Arduino é uma placa microcontroladora que ela vai funcionar como se fosse um computador. Ela vai seguir uma sequência lógica dos comandos que nós inserimos nela para seguir passo a passo. E como que a gente vai conseguir programar esse microcontrolador para fazer o que a gente quer? Bom, esse microcontrolador, como eu falei antes, ele funciona como um computador, ou seja, uma placa, na verdade. E através de uma plataforma que a gente vai baixar o software pelo próprio site do Arduino no nosso computador, a gente vai inserir uma programação que vai funcionar como uma sequência lógica de comandos para que sejam executados na placa. Essa plataforma é a plataforma IDE, ou seja, nosso Arduino nossa plataforma vai funcionar com dois componentes, que vai ser a placa do Arduino e a plataforma IDE, onde que a gente vai criar o programa para inserir no Arduino. Fazendo isso, nós vamos programar nossa placa para seguir os comandos que nós queremos e assim a gente conseguir fazer esse controle de temperatura, que é o objetivo inicial do nosso projeto. Mas por que a gente utilizou do Arduino? O Arduino ele é um software de fácil manuseio, fácil entendimento também, ainda mais para pessoas que não entendem muito sobre programação, que assim vão conseguir tanto entender o que está sendo executado lá, quanto programar, caso queiram, no caso, fazer algum tipo de alteração na programação, algum tipo de incremento para melhorar também a programação do Arduino. Bom, o nosso trabalho é sobre a simulação do controle de segurança para aumentos de temperatura em um reator contínuo. Em uma reação, assim, vamos imaginar uma reação de primeira ordem isotérmica, onde nós temos um fluxo em A e um outro fluxo, esse fluxo em A reagindo com um outro fluxo em B e formando assim um produto C. Para que essa reação aconteça, para que essa reação ocorra, nós precisamos de ter um aquecedor liberando calor, né, para que a temperatura dessa operação permaneça constante. E aí, essa temperatura é importante para que a reação tenha energia suficiente, né, para ocorrer tranquilamente, mas que não ultrapasse esse valor, porque a temperatura ultrapassando esse valor, ela pode causar um aumento da pressão dentro do reator. E aí é o nosso problema, é o que a gente tentou resolver com o nosso programa no Arduino. Esse problema, tentando evitar esse problema, né, para que a pressão dentro do reator pudesse ser controlada. Então, para evitar isso, a gente colocou uma válvula de controle de pressão no reator. E aí, para que o eventual aumento da temperatura não influenciasse no aumento da pressão e então o que causasse, né, o aumento da pressão pudesse ser controlado, né? O aumento da temperatura pode ser controlado para que a pressão possa ser controlada também dentro do reator, evitando qualquer acidente. Bem, agora os senadores vamos falar sobre a descrição do trabalho. O modelo teórico que o nosso trabalho é embasado é referente numa reação de primeira ordem, na qual uma alimentação de A e uma alimentação de B alimenta um reator tubular. Você tem uma alimentação de 200 kg por segundo de A e alimentação de 120 kg de B.
uma temperatura de operação de 500 Kelvin, você tem assim uma válvula de controle de pressão, você tem um aquecedor liberando 1000 joules por segundo e você tem uma produção de C de uma vazão de máxima de 320 kg por segundo. Em toda a reação, o controle da temperatura é essencial. Então, vamos simular, no caso, uma reação exotérmica na qual ocorre um aumento de temperatura indesejado, ou seja, um aumento de temperatura acima de 500 Kelvin. Assim, uma forma de você evitar isso ou atenuar possível acidente de aumento de pressão dentro do reator é a construção de um sistema de aviso e de abertura de válvula aliviadora de pressão e consigo o sistema de diminuição de temperatura com o abaixamento da pressão. Então, nesse sistema, com o aumento da temperatura e o aumento de uma pressão indesejada, vamos ter o acionamento de um aviso no painel do controlador, mostrando que a temperatura e pressão estão acima do ideal. Assim, o controlador tem obrigação de abrir a válvula, diminuindo assim a temperatura e pressão. Assim que a temperatura e pressão diminuírem, como ideal, o aquecimento que foi cessado no momento da abertura da válvula é retomado e a temperatura fique em 500 graus, que é a temperatura de operação. Cena 3. Descrição do processo de produção do trabalho. A gênese do trabalho, ou seja, a ideia oriunda, veio exatamente do curso de engenharia química, na qual as reações são amplamente estudadas, os seus rendimentos e como se evitar eventuais problemas na parte da operação. O processo de construção do trabalho se veio pela matéria de cinética de reatores que temos no curso, na qual estudamos vários tipos de reatores e as reações que regem esses tipos de reatores. O processo de pesquisa se veio com uma revisão bibliográfica dessas reações e os reatores. E a importância para esse processo para o nosso curso podemos ver na prática como a atuação de um sistema automatizado, como semi-automatizado como o do Arduino, um sistema físico de controle, é importante para a manutenção de parâmetros de reação, na qual é de suma importância para termos na indústria, por exemplo, um rendimento ideal e um processo seguro. Cena 4. Simulação. Aqui temos uma introdução do sistema Arduino, que é um sistema de prototipagem. Aqui à esquerda temos uma tela explicando o script, na qual você descreve as suas funções, os seus comandos para o Arduino. Ao centro temos a placa do Arduino com as entradas digitais, com as saídas analógicas, por exemplo, e as saídas de voltagem, na qual você, com a ajuda da figura à direita do protoboard, as conexões com as entradas referidas, e aqui você monta o seu circuito físico, na qual ele vai atuar, mas previamente fazendo o seu download do script e sendo aceito sem nenhum erro. Agora vamos à simulação do processo. Bem, agora vamos demonstrar o script do nosso programa. Vamos começar pelas definições do pino verde, que é o elemento A, na qual está na entrada digital 12, pino amarelo na entrada digital 11, referente ao elemento B. Temos o pino vermelho referente ao aquecimento na entrada digital 10 e o pin botão, que é a push button, na entrada digital 2. Temos aqui a
referência ao pino de leitura do potenciômetro, na entrada 0. Temos também a variável para armazenar o valor do potenciômetro. Aqui temos referente ao servomotor, que está conectado na entrada digital 9, referente ao ângulo inicial 0. Mais embaixo, nós temos a função botão acionado, na qual você tem a saída como saída de energia do pino verde, referente ao elemento A, saída de energia no pino amarelo e saída de energia para o pino vermelho de aquecimento. Já o pin mode, que é o pin motor referente ao push button, está como entrada. Aqui embaixo a função interrupção, na qual se mostra onde ocorre a interrupção no pin motor, executando a função botão acionado e a forma onde ocorre essa execução, que é rising, referente a quando você está no estado low para o high. Abaixo no loop, você tem a leitura do valor analógico e você tem o acionamento do servo com o valor analógico lido anteriormente. O valor dividido por 4 para ajustar esse valor. Aqui embaixo você tem a variação para mostrar que o sistema de alimentação de A e de B está ocorrendo naturalmente, na qual você tem o acionamento do pino verde, desligamento do pino amarelo, um delay de 1 segundo, acionamento do pino amarelo e o desligamento do pino verde. Aqui embaixo você tem o static boolean, que é o estado desligado, no caso, e aqui embaixo você tem uma espera de 100 milissegundos com a inversão do estado da função estado, na qual você tem uma espera para não sobrepor a função sobre a outra. E assim termina o script do nosso programa. Agora vamos demonstrar o processo físico. Temos o botão verde, que é representado pela alimentação de A, o botão amarelo pela alimentação de B e o aquecimento pelo LED vermelho. Os três piscando, indicando que o sistema está ocorrendo naturalmente. Temos o potenciômetro atrás, que coordena a abertura e fechamento da válvula, representado pelo servomotor. Então, vamos agora ao processo. Detectando um aumento de temperatura e pressão, primeiramente você tem o desligamento do aquecimento. Representado pelo desligamento do botão vermelho. Assim que há a interrupção do aquecimento, há a abertura da válvula, diminuição de temperatura e de pressão. A partir do momento que a pressão diminui e a temperatura diminui, na qual você tem o alívio de pressão e a temperatura também com ela diminui, você pode fechar a escotilha, ou seja, a válvula, e voltar ao estado inicial. Sendo assim, o aquecimento pode ser iniciado novamente. Representado pelo acionamento do LED vermelho, voltando ao aquecimento. Sendo assim com a continuidade do trabalho. Pois bem, os trabalhos futuros vai ser importante, porque vamos tentar fazer a medição da temperatura reacional com alarme de aumento de temperatura. Então a intenção é colocar uma sonda MTC dentro do reator, na qual você tem aquela medição periodicamente do valor da temperatura, na qual o aumento indesejado, você tem o alarme buzzer,
que vai avisar o controlador que há um aumento de temperatura indesejado. Assim, ele pode cessar o aquecimento, abrir a válvula de diminuição de pressão, consequentemente a temperatura diminui. Assim que a temperatura diminuir, a sonda vai indicar essa diminuição de temperatura para a temperatura ideal. O buzzer vai parar de ser acionado porque não há mais um perigo de aumento de pressão e de temperatura, e o aquecimento vai retomar. Então, a próxima parte do trabalho seria esse.